muito bem? Este é a Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também estamos na internet. Basta você acessar aí o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você descobre tudo sobre o nosso programa, assiste às nossas edições anteriores e também confere aí nossas novidades nas redes sociais. Bom, e as notícias sobre os efeitos do clima na vida das populações ao redor do mundo têm sido cada vez mais comuns. Bom, para poupar energia, há poucos dias a Venezuela decretou que a semana terá apenas 2 dias úteis. Acreditem, o presidente Nicolás Maduro culpou o calor e a seca provocados pelo fenômeno climático El Niño. Já por outro lado, recentemente a NASA e a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera lá nos Estados Unidos confirmaram que 2015 foi sim o ano mais quente da história no planeta, desde que os registros começaram a ser feitos em 1880. Aqui no Brasil, inclusive, várias cidades, como Rio de Janeiro, tiveram recordes de temperaturas altas ao longo do ano passado. Bom, esses são apenas alguns dos exemplos. E aí o jornalista e escritor Cláudio Ângelo, que está conosco aqui no estúdio hoje, no nosso programa, resolveu viajar do Polo Norte ao Polo Sul para investigar as evidências sobre o impacto causado pelas atividades humanas na natureza a ponto de causar as mudanças climáticas. Então, Cláudio, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio hoje, conosco no Conexão. Tudo bem com você? Olá, Cristiano, Amélia, prazer, obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. E também está conosco aqui a Amélia Gonzalez, nossa consultora de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Futura. Bem-vinda novamente, Amélia. Tudo bem? Imagina, sempre bom estar aqui. Muito bom. Você em casa e também é nosso convidado para acompanhar esse bate-papo. Já aproveito e mostro aqui para você de casa A Espiral da Morte, como a humanidade alterou a máquina do clima. Esse livro que eu tenho em mãos é o resultado dessa jornada aí que o Cláudio Ângelo percorreu e conheceu muita coisa aí que a gente ouve falar que é meio distante da gente, mas não, já tem feito aí uma série de mudanças no nosso comportamento, no nosso dia a dia, não só aqui no país, como ao redor do mundo. As mudanças climáticas têm tido essa acontecido aí no dia a dia das pessoas. A gente tem uma das evidências, inclusive o preço do pão, que é um dos exemplos que você fala, né, aqui no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas por que investigar e em loco, né, onde se fala tanto aí sobre as mudanças climáticas, ver se de fato estavam acontecendo? Foi esse faro investigativo, Cláudio? A história do livro é engraçada e acho que diz muito sobre onde está o jornalismo também. Né? Esse livro começou em 2012 quando eu perdi o emprego e depois de um certo tempo trabalhando no mesmo lugar, eu tinha uma indenização grande a receber. Então, né, puxa vida, eu agora tenho um monte de dinheiro, tenho um monte de tempo livre, o que eu vou fazer? Obviamente, né, a resposta evidente, não sei nem como alguém não pensou nisso, vou para o Ártico. E eu fui acompanhar uma expedição de um cientista dinamarquês que eu tinha conhecido um tempo atrás para o manto de gelo da Groenlândia e foi aí que começou o projeto do livro. Né? Então foram 3 anos de pesquisa, entre pesquisar e escrever, foi esse tempo. Evidentemente é uma área que eu cubro há bastante tempo, né? Eu acompanho essa área. É importante mencionar isso, né? O Cláudio era repórter de um dos principais jornais do país, cobrindo essa área de ciências, meio ambiente já há mais de uma década, né, Cláudio? Mais de uma década, desde 2000, né? A famosa Conferência do Clima de Haia, que foi uma conferência que não acabou, porque foi bem durante a transição de governo nos Estados Unidos, quando acabou o governo Clinton e foi eleito o governo Bush. Então, a delegação americana naquela conferência não tinha mandato para tomar nenhuma decisão e isso fez com que a COP de Haia não tenha acabado. Ela foi suspensa e foi reiniciada no ano seguinte na Alemanha, já sob o governo Bush, e o resto a gente conhece. Né? O Bush rejeita o protocolo assim, você está falando sobre essa pegada de repórter, de repórter que está há uma década, mais de uma década, né? Eu também, de alguma forma, estou. Assim, a gente está conseguindo, Cláudio, passar essa informação, de fato, para os nossos leitores, os espectadores? A gente está conseguindo que essa opinião pública seja formada no sentido de, olha aí, olha o que está acontecendo de fato com o nosso clima, olha o que está acontecendo de fato e o que pode acontecer
daqui a um pouquinho tempo, né? Como você mesmo constatou lá, quando você viu as geleiras da Groenlândia que estão de fato acabando, quando você viu que lá na Antártica tem uma península que está diminuindo. Então, assim, você se sente de alguma forma assim, sim, eu estou fazendo o meu papel e sim, eu estou sendo ouvido? Tem um retorno? Acho que essa sua pergunta tem duas respostas não excludentes. E eu tenho uma anedota pessoal para responder a primeira parte, que é a minha mãe. Eu trabalho nessa área há uma década e meia, né, sempre acompanhei mudança climática, conheço de cor e salteado as evidências, e até hoje eu fui incapaz de convencer a minha mãe, que em tese seria a minha principal leitora, de que o problema é real, está acontecendo. Ela até hoje tem dúvidas, porque ela trabalha com geólogos, e os geólogos são uma categoria profissional acostumada a olhar o registro do clima muito antigo e muito no longo prazo. Então, para um geólogo, olha, já houve mudanças climáticas na Terra antes e algumas delas foram muito piores do que as mudanças climáticas atuais. Então, tudo faz parte do ciclo natural do planeta, etc. Aí eu falo para eles, bom, tá bom, então você quer discutir uma mudança climática natural? Então vamos voltar ao Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, e eu te pergunto quantas espécies se extinguiram na mudança climática do Cretáceo, né? Foi uma catástrofe, quase 90% das espécies marinhas morreram. E os dinossauros foram junto também. Então, retomando, né, tentando responder a sua pergunta, eu acho que é muito difícil porque o assunto é muito complexo e as pessoas acho que não querem muito ouvir. Elas não estão predispostas a ouvir quando você diz que, olha, a culpa é sua. A culpa é do seu padrão de vida, do nosso padrão de vida. Todos somos culpados, todos temos responsabilidade. E eu acho que tem uma coisa também na biologia humana, que a gente não é preparado pela evolução a entender processos que se dão muito além do nosso tempo de vida, né? Projetar riscos futuros muito grandes é muito difícil para o ser humano. Então, acho que essas duas coisas, elas meio que se complementam para tornar o trabalho das pessoas que tentam comunicar clima muito difícil. Por outro lado, a gente não pode negar que tem havido avanços imensos. Recentemente, 171 países estiveram em Nova York para assinar o Acordo de Paris, que é uma adesão inédita na história do sistema internacional. Importante mencionar que o Brasil, inclusive, é um dos signatários e a gente tem que pensar também o que vai ser feito de prática, de ações práticas, né, para implementar esse acordo. Agora, pegando um gancho ainda na questão da Amélia, que esse posicionamento de a mudança climática é algo muito distante, que há muitos céticos que não veem isso no seu dia a dia, que é já a comprovação que eu já mencionei agora há pouco, a questão do preço do pão, que você de casa pode não imaginar, mas a relação aí, né, que você bem descreve, da diminuição do espaço das geleiras, que vai afetar a produção do trigo no hemisfério norte, que é o trigo que a gente compra para fazer nosso pãozinho aqui do dia a dia. Então, trazer alguns exemplos mais pontuais para a vida do cidadão comum seria uma forma, que isso que você bem faz no livro também, né, de tentar aproximar essa discussão e ver que, de fato, estamos vivendo isso e já está afetando o nosso cotidiano? Eu moro em Brasília. Né? A partir da minha experiência, eu sei que nós temos um problema de clima, porque Brasília, 25 anos atrás, 20 anos atrás, era um lugar onde havia noites frias. Parece incrível dizer isso hoje em Brasília, porque eu já estou há mais de 6 meses sem conseguir desligar o ventilador à noite. Mas o clima em Brasília, o clima em várias outras cidades no Brasil já mudou. No Rio de Janeiro também. E no Rio de Janeiro também. Porque um dos efeitos do aquecimento, né, isso é muito nítido nessa região central do Brasil, não é que as temperaturas máximas subam tanto, mas as temperaturas mínimas estão subindo muito.
Então você não mais tem... mínimas mais baixas estão deixando de elas existir. Elas estão deixando de né? ser muito baixas em muitos lugares. E um dos efeitos disso é aumentar, por exemplo, a viabilidade de boa parte das cidades brasileiras à sobrevivência do mosquito Aedes aegypti. Né? Não dá para você atribuir a zika é culpa das mudanças climáticas, a expansão da dengue é culpa das mudanças climáticas. Nunca é um fator só. Mas é fato que as mudanças climáticas têm tido um papel em deixar as nossas cidades mais habitáveis para o vetor. A gente lembra, né, talvez na década de 80, quando os primeiros casos começaram a pipocar mais frequentemente, mesmo na mídia, em relação à dengue, era algo mais registrado no norte, e aí a partir dali começou com, né, essas percepções de mudança climática, o aumento do calor nas cidades também e o mosquito se espalhando. Né? Eu fui a convite até do governo de Filipinas, fui lá justamente há uns 3, 4 anos. Eles me convidaram para ver exatamente isso, a quantidade de casos de dengue, que para eles é um país bem pobre, para eles era um horror, porque precisava de várias iniciativas de governamentais contra isso, e era por conta do aumento de chuvas, que era um mês, passou a ser 2, passou a ser 3. A gente aqui no Rio de Janeiro, nós estamos no dia 20 e tantos de abril e a gente não consegue, eu não consigo sair com um casaco, gente, falando sério. O outono aqui continua sendo verão. Isso, né? para mim é uma... E isso está acontecendo cada vez mais, né? Quer dizer assim, então isso vai mudando também toda a vida, né? Lendo o seu livro, eu pensei muito nos esquimós. Tem um momento que você fala, né, que os esquimós eles têm uma questão de vida de 6 meses, eles estão absolutamente sempre num sol, num céu, que não é frio, né? Pelo menos aqui a gente tem um calor, né? Mas eles lá... E que isso muda o metabolismo da pessoa. Eu fiquei pensando, sinceramente, se o meu metabolismo já não está sendo mudado, se o metabolismo dos espectadores, se o metabolismo já não está sendo mudado por essa mudança de clima mesmo, né? Que assim, todo dia acordar e ver um céu azul e um sol que daqui a pouquinho vai esturricar, isso pra gente muda muito, né? E tem gente que fica pelo caminho, né? Porque esse calor, ele é particularmente cruel para algumas faixas etárias e, para variar, para algumas faixas de renda, né? Quer dizer, os mais velhos ou os mais novos e os mais pobres são sempre os mais afetados. Sem dúvida. Uma questão que é bacana a gente explorar também, que você aborda no livro, Visitando a Groenlândia, né, que é a questão das geleiras, que a gente já falou um pouquinho aqui, mas que de fato, espaços onde havia uma série de geleiras cobrindo, hoje em dia são rochas à vista, ou seja, estão derretendo as geleiras. Isso é um fato que já está constatado, inclusive por fotos de satélite e tudo mais. É uma prova que você foi até lá, você viu uma prova que de fato esse aquecimento está acontecendo. Como é que isso acaba afetando também populações de outras regiões que nunca vão visitar a Groenlândia, mas que estão sendo afetadas por essa água a mais aí circulando nos oceanos? Essa história da Groenlândia é uma das coisas mais impressionantes que eu vi nessa pesquisa, que é um lugar, a palavra em esquimó é Nunatak, que é um pedaço de rocha no meio de uma geleira. Então é um lugar onde os pesquisadores colocam estações de GPS para ver como a crosta está se elevando em resposta à redução do peso do gelo. Né? Quando você tem aquele manto de gelo imenso da Groenlândia fazendo pressão em cima da crosta, o terreno afunda. E de alguns anos para cá o terreno lá tem subido. Né? Então é um dos paradoxos da mudança climática, é que enquanto o nível do mar na maior parte do mundo sobe, na Groenlândia ele abaixa. Né? Eles estão ganhando praia lá, enquanto a gente está perdendo praia aqui no Rio. É muito impressionante olhar onde a geleira estava em 2004 e no ano seguinte ela rebaixa quase 100 metros de um ano para o outro assim. Ninguém previa. Até hoje as pessoas tentam explicar como é que isso aconteceu. E de fato isso foge dos padrões históricos já investigados pelos cientistas. Muito repentino, muito chocante e ficou uma marca, né? Porque como você vê, a cor da rocha é diferente
bem no limite onde o gelo estava e onde já não havia gelo naquela época. O efeito disso mais catastrófico é a elevação do nível do mar no mundo inteiro. A gente já tem visto notícias também sobre a elevação aí do mar nas regiões metropolitanas aqui de cidades como Rio, como Recife, né? Isso já está sendo previsto e constatado, inclusive, né? Existe um estudo, inclusive, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Eles encomendaram um grande estudo sobre adaptação às mudanças climáticas, né? Impactos e adaptação às mudanças climáticas no Brasil. Eles usaram vários dos cenários climáticos do painel intergovernamental sobre mudança climática, né, o famoso IPCC, para projetar o que aconteceria com o nível do mar no Brasil em vários cenários de emissão até o meio do século. A primeira coisa que eles descobriram é que ninguém sabe muito bem estimar como vai variar o nível do mar no Brasil, porque nem a base de dados para estimar o nível do mar histórico a gente tem no país. Mas constataram também que com 30 centímetros de elevação do nível do mar, chegando a 1 metro no fim do século e mais ou menos algo entre 30 e 40 centímetros entre 2040 e 2050, os impactos em cidades como Rio de Janeiro e Santos já seriam imensos, não por conta da inundação, porque o efeito de inundação ele é uma parte muito pequena do problema do nível do mar e, de fato, com meio metro de elevação do nível do mar, a inundação não é, assim, uma catástrofe. A catástrofe acontece nas ressacas. Sim. O problema é durante as tempestades. Nós vimos isso acontecer recentemente com a ciclovia, né, que foi construída ali de São Conrado e que uma ressaca que acabou com ela, né? Quer dizer, pelo menos com um trecho de 50 metros, que é uma... Agora, eu fiquei também muito fortemente impressionada com um dado que você falou e que também tem a ver com essa nossa discussão sobre como que chega ao público, né? Não chega nem mesmo ao pessoal da própria Groenlândia, que você constatou que a primeira-ministra, né, fala que, na verdade, as mudanças climáticas podem ser ruins para vários povos, mas que para a Groenlândia ela pode ser até uma boa coisa, né? Porque começa a abrir o país para a possibilidade de indústria petrolífera e minérios chegarem lá, escavar e fazer exatamente aquilo que está causando todo esse problema. Isso me deixou, sinceramente, assim, chocada, né? Porque é isso, ou seja, não só a sua mãe, né? Como também o pessoal que lida com a economia fortemente, né, num setor econômico, macroeconômico, não está... Na verdade, o setor macroeconômico está vendo uma versão micro, né, da realidade, ali, muito pontual e não vendo o contexto do mundo como um todo. Eu fiquei muito impressionada com isso. Eu imagino você quando entrevistou lá. A Groenlândia, ela tem essas peculiaridades, né? Eu não chego a condenar a atitude da primeira-ministra, porque viver ali, de fato, é muito complicado. Exatamente, mas é um paradoxo que você está falando. É um paradoxo, exato. Quer dizer, eu não estou condenando, não, estou pontuando esse paradoxo. Eles estão tendo uma franca expansão de agricultura, também, de novo, nunca é só mudança climática e nunca é só a melhora das tecnologias agrícolas, é sempre uma combinação de fatores. Para um país de 56 mil pessoas, que vive de dinheiro de doação da Dinamarca nessa relação um pouco de dependência, quase colônia. Não é uma colônia porque eles são território autônomo já há bastante tempo, mas eles têm esse elo final de dependência com um país europeu que eles não conseguem romper porque não tem nenhuma atividade econômica que você possa praticar na Groenlândia, pelo amor de Deus, né? Agora vai ter. E agora vai ter. Está tendo, né? Está tendo minério, está tendo prospecção de petróleo. Agora, se eles apostarem só nisso, como
o Rio de Janeiro fez e como o Brasil fez com o petróleo, eles vão quebrar a cara, porque o petróleo tem mais 50 anos, talvez. Agora, aproveitando, a gente já está quase aqui na reta final, o bate-papo está ótimo, mas o tempo voa, né? Nosso reloginho já está apontando lá. Eu quero vir lá do Polo Norte para o Polo Sul, porque você também visitou a Antártida. A gente sabe que existe uma estação brasileira de pesquisa naquela região e muitos brasileiros ou não sabem ou até se perguntam por que estamos lá, o que estamos investigando, o que estamos descobrindo, o que pode afetar essa pesquisa também para o nosso país. É muita coisa. A Antártida, ela tem um cientista brasileiro, Jefferson Simões, que costuma dizer que o clima do Brasil ele é ditado metade pela Amazônia e metade pela Antártida. A gente está no meio do caminho, né? É um pouco uma caricatura, mas eu acho que dá uma boa ideia da influência que as duas regiões têm de fato sobre o clima do país. Inclusive, tem uma pesquisadora da USP que descobriu recentemente que o gelo marinho no setor do Oceano Índico, da Antártida, afeta massas de ar no Brasil. Então, são teleconexões que a gente não imagina que existam, mas elas estão muito presentes. E uma das coisas que vem emergindo da pesquisa é que mudanças climáticas na Antártida, causadas por uma combinação de aquecimento global e buraco na camada de ozônio, mudaram todo o regime de ventos ao redor da Antártida e isso aumentou muito a variabilidade climática no sul do Brasil. Então, essa coisa de você ter anos muito frios e anos muito quentes, com uma previsibilidade cada vez menor, está tendo efeitos drásticos para a agricultura no Rio Grande do Sul, por exemplo. E a agricultura depende, né, por definição, de estabilidade de clima. E a grande parte da base da economia do sul do Brasil, a gente tem visto aí também o Rio Grande do Sul, principalmente, sofrendo bastante e também com os problemas, né, das secas que têm atingido muito as regiões de plantação e também com as enchentes. O fim do ano passado teve uma enchente absurda em Porto Alegre, que não se via há mais de 5 décadas, ou seja, a gente está vendo aí, de fato, na pele, quem está no sul do país, também as tempestades e furacões em Santa Catarina e tudo mais. Agora, eu quero aproveitar aqui rapidamente, antes da gente encerrar, e mostrar 2 sites para você de casa buscar outras informações em relação a essa temática que a gente está discutindo aqui e você vai ver com certeza que já faz muito parte do seu dia a dia. Então, primeiramente, observatoriodoclima.eco.br, está aí na tela para você. Você pode acompanhar aqui, inclusive, as discussões do Brasil em relação a esse Acordo de Paris. Aqui você vai acompanhar novidades em relação ao andamento e aplicação aí dessas questões. E também o blog da Amélia Gonzalez, Nova Ética Social, que está no site g1.com.br. Aqui, inclusive, a construção à beira-mar são sustentáveis. Aí o destaque que a Amélia acabou de mencionar aqui em relação a esse desastre que vimos aí no feriado recente aqui do mês de abril no Rio de Janeiro, provocando morte de pessoas e tudo mais. Deixa eu aproveitar aqui rapidamente, antes da gente encerrar, porque a conclusão eu quero ouvir em relação ao nome do livro, que provoca também muita curiosidade, né, Cláudio? A Espiral da Morte. Enquanto eu estava lendo aqui, me preparando para entrevistar o Cláudio, muita gente via o livro na minha mesa. Como assim, Espiral da Morte é um livro sobre o clima? Sim, por quê, Cláudio? Bom, essa expressão ela foi cunhada em 2012 por um pesquisador americano, que é o diretor do Centro de Dados de Gelo e Neve dos Estados Unidos, que monitora há bastante tempo a cobertura de mar congelado no Oceano Ártico. Né? Pouca gente sabe, mas o Polo Norte não é um pedaço de terra. O Polo Norte é um pedaço de mar, né? E com uma camada muito fina de gelo marinho em cima. E esse gelo marinho está descongelando. Né? Ele tem ciclos de expansão e contração durante o ano e ele está se expandindo cada vez menos no inverno e se contraindo cada vez mais no verão. Quando você derrete a borda desse mar congelado, você expõe mais oceano escuro. O gelo reflete a maior parte da radiação solar. O mar aberto absorve a maior parte da radiação solar. Então, você causa um efeito de aquecimento local que faz com que você perca mais gelo e isso vai se retroalimentando e esse movimento, esse pesquisador chamou de espiral da morte, justamente que o Ártico está numa espiral decrescente de gelo. E nesse ritmo ele pode ficar sem gelo marinho no verão já antes do meio do século.
Bom, e só fazendo o último gancho em relação ao que a gente começou falando aqui do preço do pãozinho, é esse gelo que está derretendo que afetou plantações de trigo no hemisfério norte, inclusive. Esse gelo que está derretendo e a cobertura de neve na Sibéria, que também é cada vez menor, afetam as correntes de jato, que é o regime de ventos predominante naquela latitude. Isso faz com que os padrões meteorológicos no hemisfério norte sejam cada vez menos mutáveis. Quer dizer, se você tem uma onda de frio, ela vai ficar mais tempo ali. E se você tem uma onda de calor, ela também vai ficar mais tempo ali. E vai afetar a agricultura, como a gente falou. As ondas de calor, a onda de calor na Rússia em 2010 causou incêndios imensos que acabaram com as plantações de trigo da Rússia. E uma das consequências disso foi uma alta no preço do trigo no mundo inteiro. O IPCA fechou em alta no Brasil, em parte, por conta da inflação de alimentos. De inflação, isso deixou o pão mais caro em todo o mundo, no Brasil inclusive. É uma espiral mesmo, né? É a espiral da morte, inclusive para o bolso aí de quem nos assiste e come o pãozinho nosso de cada dia. Essa é uma das reflexões que a gente espera ter provocado em você aí, que esse bate-papo não acabe com o nosso programa, hein? Que você leve esse bate-papo adiante aí na sua roda de amigos, com a sua família, com seus filhos, com seus pais. É importantíssimo aí a gente disseminar esse conhecimento de informações em relação às mudanças climáticas e como já afetam o nosso dia a dia. Por agora, o nosso tempo já estourou, então, Amélia e Cláudio, muito obrigado pela presença, um prazer conversar com vocês. Obrigada. Muito obrigado. Valeu. Você de casa, então, obrigado pela companhia de sempre, conexão no ar aqui na tela do Futuro de segunda a sexta, ou então qualquer hora do dia e da noite no nosso site, horários e endereço aqui embaixo. Um abraço e até a próxima.